Olá, bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui é a irmã Raquel Brito. Estarei compartilhando a leitura diária das lições bíblicas da CPAD. Nós faremos a leitura diária da sexta-feira. Nós estamos no nosso terceiro trimestre de 2025. A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Neste domingo, nós estudaremos a lição de número 3. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. A nossa leitura diária está no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 19. E para essa leitura foi dado o seguinte título: Um chamado ao arrependimento. Leiamos o texto. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento é pesar sincero por algo que se tenha feito. Quebrantamento é a percepção de que se está no caminho errado e que suas ações precisam ser mudadas. O arrependimento do homem provoca o próprio arrependimento de Deus. Por exemplo, Jeremias capítulo 18, versos 7 e 8 diz assim: No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Esse texto nos mostra que o arrependimento sincero muda os planos de Deus. É como se fosse um botão acionando a misericórdia. O homem se arrepende e então Deus, em sua infinita graça, cancela a sentença que fora proferida anteriormente. Vejamos no livro de Jonas, quando a nação inteira se arrepende. O rei de Nínive desce do trono, rasga suas vestes, se humilha, veste-se de panos de saco, senta sobre as cinzas e apregou um jejum que até as crianças e animais participaram. Então, no versículo 10 do capítulo 3 de Jonas, diz assim: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Lembrando que o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano, porque Deus não erra. O homem se arrepende de seus erros e Deus apenas muda de ideia ou de propósito, porque ele nunca erra. Pedro, nesse texto que nós lemos, ele prega para aquelas pessoas que ficaram tão maravilhadas com a cura do coxo, mostrando que o arrependimento traria conversão em tempos de refrigério da parte de Deus para eles. Esse é o convite do Senhor para todo pecador. Arrependam-se e sintam a misericórdia e o amor de Deus, atravessando as paredes da culpa e da vergonha. Aquele que perdoou seus seguidores está pronto para perdoar o restante de nós. Tudo o que temos a fazer é nos arrependermos. Frase de Max Lucado. Pedro fala sobre se arrepender e se converter. Se converter significa sofrer mudança, transformação. A Bíblia de Estudo Pentecostal explica a diferença entre arrependimento e conversão da seguinte forma: arrepender-se não é o mesmo que converter-se. A pessoa pode se arrepender sinceramente de algo que praticou sem se converter. Arrepender-se é sentir o peso do mal que praticou e deixar de pecar. Porém, converter-se é a adesão a uma nova vida em Cristo. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto nos mostra que Deus exige conversão tanto do pecador como dos crentes. Não existe conversão única e automática. Sempre estamos precisando nos converter de algum caminho mau. Arrependimento é o reconhecimento e tristeza pelo pecado, acompanhado do desejo de mudar de vida, enquanto a conversão é a ação de se voltar para Deus e para a sua vontade. Sigamos o conselho desse homem de Deus para que possamos alcançar tempos de refrigério. Arrependamo-nos e nos convertamos a Deus. Amém?